quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra. Senhor presidente. Pois não. Eu queria só de Vossa Excelência a inversão da pauta, por gentileza, para que eu relate por derradeiro. Pois não. Obrigado. Sendo assim, eu passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, venho relatar inicialmente um processo que nós chamamos de processo FUNCONTAS, que tem uma certa diferenciação em relação aos outros, por isso que eu relatarei ele inicialmente. Trata-se do processo 12084 de 2017. A unidade responsável é a Secretaria de Estado da Saúde e o responsável é o senhor Carlos Christian Reis Teixeira, exercício 2017. Trata-se de processo sob o encaminhamento do memorando 767-2017, FUNCONTAS, a este gabinete, de documento que noticia o descumprimento de diligência e ou sonegação de documentos requisitados através dos ofícios 114 e 126 de 2017, do tocante à Comissão de Acompanhamento da Gestão do Governador, descumprindo assim o estabelecido no artigo 1º, inciso 1 e 85, e incisos 2 e 3 da Lei Orgânica deste Tribunal, e também do artigo 6º, incisos 1, artigo 58 e 82 do regimento interno desta Corte. Em razão do não envio dos documentos de referência, o ex-gestor da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, senhor Carlos Christian, foi devidamente notificado através do ofício 813 de 17 do FUNCONTAS, para quem, em observância aos princípios da ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. Contudo, resta mencionar que o ofício 114 de 2017, datado de 11 de maio de 2017, e o posterior ofício número 126 de 2017, datados de 2 de junho de 2017, não mencionaram o prazo para apresentação da defesa dos fatos, não da defesa, mas para a apresentação dos documentos solicitados. Ou seja, não fixaram prazo e tampouco delinearam da possibilidade de sancionamento. Então, em 1 de 9 de 2017, foi juntada a defesa do responsável, na qual apresentou como justificativa que as informações solicitadas foram prestadas através do ofício número 1658/2017 da CESAL. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, exarou o parecer número 3205 de 2019 da 6ª Procuradoria de Contas, em que sugere o não acolhimento da defesa prévia e a consequente aplicação da sanção pecuniária. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, conforme relatado, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3205 de 2019 da 6ª Procuradoria de Contas, onde o entendimento foi no sentido de que a defesa apresentada seria insubsistente, configurando-se o fato gerador da aplicação de sanção pecuniária. Em razão disso, o Ministério Público opinou pela aplicação da penalidade. Senhor presidente, então, da análise. No que concerne o descumprimento de diligência e ou sonegação de documentos, o artigo 58 do regimento interno estabelece que nenhum processo, documento ou informação requisitado ou diligência, inspeção ou auditoria poderá ser sonegado ao tribunal, sob qualquer pretexto. O seu parágrafo 1º. Constatada a sonegação, o tribunal assinará prazo de até 5 dias para apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos, comunicando o fato à autoridade competente da área. Já o seu parágrafo 2º coloca: vencido o prazo e não atendida a diligência, o tribunal tomará as medidas legais cabíveis, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no inciso 6º do artigo 207 deste regimento. Eu vou fazer uma breve relação da questão. Foi solicitado, como diz, a Comissão de Acompanhamento das Contas do Governador precisava de uma complementação de documentos, né? No caso da CESAL, Secretaria de Saúde. E o FEI solicitou, só que não assinou prazo. Né? Não assinou o prazo e, principalmente no primeiro ofício, não sequer delineou da possibilidade de sanção de não atendimento, nem isso que o prazo tinha. O segundo ofício, ele alertou para a possível sanção, mas também não fixou prazo.
e, após esse segundo ofício, ele cumpriu com a obrigação. Então, considerando que não foi assinalado o prazo para o gestor, eu não vejo como haver essa substituição da sanção, porque ele não descumpriu o prazo. Entendeu? Então, por isso, eu proponho um voto no sentido de afastar a aplicação da multa ao gestor, senhor Carlos Christian Reis Teixeira, em função de não ter descumprido prazos e ter entregue as informações prestadas através do ofício número 1648 de 2017 da CESAL e cientificar o FUNCONTAS dessa decisão, publicar a decisão e posterior arquivamento do processo. É como eu voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão. Excelência, se refere à prestação de contas de governo do senhor governador do Estado. E de que ano, conselheiro? Deixa eu ver. Exercício 2017. Exercício 2017. 2017 sou eu o relator, 2017. Sim. Acho que... Vossa Excelência, sim. né? Vossa Excelência. Inclusive, o ofício... Então a documentação solicitada, ele Ele encaminhou. a documentação. Entendeu? Apenas no ofício não fixava prazo e tampouco também da possibilidade de sanção do primeiro. Certo. O segundo, quando reiterou, já que ele não havia encaminhado, reiterou a situação, mas também sem fixar prazo, aí sim alertou que havia possibilidade. Mas aí ele entregou dentro não do prazo, porque não tinha prazo, né? Não foi fixado prazo, mas entregou a documentação solicitada. Ok. Obrigado, senhor. Certo. Encerrada a discussão, votação. Conselheiro Anselmo. E com as informações do relator, senhor presidente, acompanham. Também acompanha o relator, aprovado. Muito só, senhor presidente, por gentileza. Senhor presidente, então, dando continuidade, trago agora para relatar processo chamado FUNCONTAS, em que eu faço uma divisão, os que sem defesa e os com defesa, né? Relatarei um processo só, que esse sem defesa e, portanto, não passou pelo crivo do Ministério Público de Contas. Trata-se do processo 14884 de 2018, o órgão, a Prefeitura Municipal de Porto de Pedras, responsável senhora Joselita Camila Bianor Farias, Cansanção. Houve o envio intempestivo da 5ª remessa do SICAP, exercício 2014. E esse é um daqueles processos onde salta aos olhos a data, né? E por que não venho aqui trazer pela prescrição? Por conta justamente que a abertura do processo, a obrigação de 2014, mas a abertura do processo só se deu em 2018. E também não ocorreu a decadência, em princípio. Então, nesse sentido, eu voto para que a segunda Câmara decida aplicar a multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, né, ao responsável, senhora Joselita Camila Bianor Farias, Cansanção, em razão de ter enviado intempestivamente, né, a 5ª remessa do SICAP, exercício 2014. Cientificar o responsável do interior dessa decisão para que no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito julgado, né, recolha a respectiva sanção pecuniária aos cofres do FUNCONTAS, alertar que o não pagamento implicará a comunicação à Procuradoria do Estado para ajuizamento, dar conhecimento da FUNCONTAS e publicar a presente decisão. É como eu voto, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira. Com a palavra o Ministério Público. Só um esclarecimento, esse processo não houve defesa. Tendo em vista a notificação da gestora e a não apresentação da defesa, o Ministério Público opina pela aplicação da sanção. Em discussão. Eu sou conselheiro, um esclarecimento também, saber a data da citação, em que ocorreu a citação da gestora. Pois não.
Um minutinho só. Foram enviadas dois ARs, né? Em que período? Fevereiro de 2019, né? E depois, em abril de 2019, foram devolvidos os respectivos envelopes com a citação, porque não foi encontrado o endereço. Portanto, aí em julho de 2019 foi a citação por edital, o edital número 110 de 2019, que foi publicado no Diário Eletrônico do nosso tribunal em 13 de junho de 2019. Citação por edital. Ou seja, submeteu por edital dia 13 de junho de 2019. 13 de após junho. Tem duas tentativas Tá. frustradas. Obrigação referente ao mês de... Deixa eu ver aqui, senhor presidente, setembro e outubro de 2014. Ok. Encerrada a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente, pelo Também assessoramento. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, trago agora também o processo da mesma natureza, né, do chamado FUNCONTAS, só que com apresentação de defesa e, consequentemente, que transitou pelo Ministério Público de Contas. O primeiro processo é o 16.554 de 2018. O órgão é o Fundo Municipal de Saúde de Maragogi. Responsável, senhora Vânia Batista Marinho. Ela enviou intempestivamente a quinta remessa de escape de 2014, no mesmo caso anterior, que o processo, na realidade, só foi aberto em 2018. E o segundo processo é o 976 de 2018 e tendo como anexo no processo 10.457 de 2018. O órgão responsável é o Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais de Maceió. A responsável, senhora Melina Torres Freitas. Ele não enviou no devido tempo o balancete de novembro de 2017. Foram citados e assim optaram por se defender, né, e apresentar defesa, e o Ministério Público manifestou-se nos autos opinando pelo não acolhimento das defesas acostadas. É o relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Em ambos os processos houve manifestação escrita do Ministério Público, entendendo que as defesas apresentadas são subsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, desta feita, em razão, em consonância com o Ministério Público, pelas mesmas razões, eu voto no sentido de que seja aplicada a sanção do senhor patamar mínimo do senhor Pefaus aos responsáveis já descritos, que seja cientificado o FUNCONTAS a respeito, seja cientificado os responsáveis para que no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado realize o pagamento da multa imposta, né, por este tribunal, em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ação de execução e dar conhecimento ao FUNCONTAS desta decisão e depois fazer a presente publicação. É como eu voto, senhor presidente, nesses dois processos. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator dos assessoramentos, presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, trago agora um processo relativo à representação. O primeiro processo
Trata-se do processo 8997 de 2015. Até adiante, Vossa Excelência não está impedida nenhum desses processos. O interessado é o Ministério da Educação, na realidade, o Fundo Nacional de Educação. E os responsáveis, o senhor Rogério Alto Teófilo, ex-secretário de Educação do Estado de Alagoas, exercício de 1 de janeiro de 2011 a 6 de junho de 2011. O senhor Adriano Soares da Costa, ex-secretário de Educação do Estado de Alagoas, exercício 7 de junho de 2011 a 15 de julho de 2013. E o senhor José Luciano Barbosa da Silva, atual secretário de Educação do Estado de Alagoas. Trata o presente processo de representação encaminhada pelo Ministério da Educação, através do ofício 828/2015, do MEC, subscrito pela coordenadora substituta da Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição da arrecadação do salário Educação, no qual encaminha a cópia do relatório de demandas especiais, número 00202 000067/2013, dígito 09, proveniente da Controladoria Geral da União do Paraná, a seção Paraná, com análise da aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério da Educação ao Governo do Estado de Alagoas, para a Secretaria Estadual da Educação e Esportes, no período de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. Segundo consta na documentação anexada, a fiscalização realizada teve como objetivo apresentar os resultados da ação de controle desenvolvida em função de situações presumidamente irregulares ocorridas na Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Alagoas. O presente trabalho foi realizado no período de 19 de maio de 2014 a 8 de abril de 2015, com verificações em loco no período 22 a 31 de julho de 2014. O relatório em análise originou-se em razão de irregularidades apontadas à CGU pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação, em Alagoas, Sinteal, no chamado, entre aspas, dossiê da educação, e se referem ao comprometimento da estrutura física das escolas estaduais da capital e do interior alagoano, acarretando riscos à comunidade escolar, inclusive com ocorrência de acidentes. As informações noticiam ainda o atraso na execução das obras de reformas, com seguidas prorrogações de prazo e com o consequente atraso e perdas dos anos letivos, bem como decréscimos de alunos matriculados. A conclusão do relatório mencionado aponta para as seguintes irregularidades. Repita-se o relatório da CGU, Controladoria Geral da União. A ausência de revisões periódicas que conduzem ao comprometimento da estrutura física das escolas. Falhas na fiscalização e no monitoramento das obras de reforma, as quais ocasionam sucessivos atrasos na execução. Terceiro, atraso na execução das obras de reforma que implicarem atrasos e perdas do ano letivo, diminuição do número de alunos e consequente redução do valor do repasse de recursos ao Fundeb. Uma coisa vai acarretando outra. Superfaturamento. 4. Superfaturamento em decorrência do pagamento de serviços não executados e de materiais não fornecidos no valor de R$ 105.923,61 centavos. E por último, pagamento por serviços mal executados, acarretando no prejuízo de R$ 1.009.611. Insta informar que este assunto é objeto de um procedimento administrativo e de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. É o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público foi teu parecer nos autos, parecer 12 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, entendendo receber essa comunicação da Controladoria Geral da União como uma representação e, nesse sentido, entendeu presentes os requisitos para o seu processamento e pede que, após a instrução e devida notificação dos responsáveis, os autos retornem para a manifestação final de mérito. Senhor presidente, então, com cuidado. Foi isso que ele falou.
tendo os requisitos sendo preenchidos da admissibilidade, tanto do autor como os possíveis prejuízos, né, para a comunidade, eu voto no sentido de que essa Câmara conheça da presente representação, que sejam citados o senhor Rogério Alto Teófilo, ex-secretário da Educação do Estado de Alagoas, no exercício de 1 de janeiro de 2011 a 6 de junho de 2011, que no prazo de 15 dias exerce seu contraditório e ampla defesa quanto aos fatos alegados no relatório da CGU. Citar o senhor Adriano Soares da Costa, também ex-secretário da Educação do Estado de Alagoas, sendo que o exercício do 7 de junho de 2011 a 15 de julho de 2013, que também no prazo de 15 dias exerceu seu contraditório de defesa quanto aos fatos levantados pelo relatório da Controladoria Geral da União, notificar o atual secretário da Educação do Estado de Alagoas, senhor José Luciano Barbosa, para que no prazo de 15 dias se manifeste sobre os fatos alegados, apresentando documentos e informações que se fizerem necessários, da publicidade da presente determinação, acaso seja acolhida por Vossas Excelências, e determinar o retorno dos autos após as deliberações cumpridas. É assim como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Conselheira Selma. De acordo com o relator, senhor presidente. Também acompanha o relator. Aprovado. Senhor presidente, trago agora uma outra representação, sendo que do processo de número 16.840 de 2017. Trata da representante Cunzo Brasil, Construtora Brasil LTDA. O advogado senhor Vitor Cavalcante de Oliveira Souza. O representado senhor Edmar Barbosa dos Santos, prefeito de Ouro Branco, Alagoas. Trata-se de representação formulada pela empresa Cunzo Brasil em face do município de Ouro Branco, em razão da desclassificação da denunciante no procedimento licitatório 1 de 2019, na modalidade de concorrência do tipo menor preço, visando a contratação de empresa de engenharia para dar continuidade à execução dos serviços de construção do sistema de esgotamento sanitário do município. Alega a empresa que teve sua proposta desclassificada por não apresentar o preço unitário dos serviços de escavação a fogo em material de terceira categoria, rocha viva a céu aberto, referente aos itens 1.1, 2.8, rede coletor de esgoto, 1.5.2.5, ligações domiciliares, 1.6, 1.1.9, estação elevatória, casa das bombas, estação elevatória, tubulação de recalque, estação elevatória, tubulação de recalque e reator. Afirma que interpôs recurso contra a desclassificação de sua proposta. Entretanto, o município manteve a decisão sob o argumento de que, primeiro, a apresentação de proposta com valores irrisórios iguais a zero devem ser expurgadas do certame licitatório, visto que fere a disposição do item 10.4.17.4 do edital de concorrência pública do número 1 de 2017, e a premissa legal que versa o artigo 44, parágrafo 3º da Lei Geral de Licitações. Alega ainda que a apresentação de serviços com valor unitário igual a zero se deu por um erro material no preenchimento da planilha e que, tendo em vista que o tipo de licitação escolhida foi a de menor preço global, não há razão para não aceitar uma proposta em que o valor global se coaduna com as exigências do edital. Aduz que a sua proposta foi de 2 milhões, abaixo da proposta vencedora, e que a empresa que venceu a licitação em comento, HL Construções e Serviço LTDA, EPP, é ré em ação de improbidade administrativa em trâmite na Vara de Santa Luzia do Norte, sendo apontada pelo MPME como empresa de fachada. Pediu ao final medida liminar para suspender a licitação, provimento da representação para determinar a classificação da proposta da empresa Cunzo Brasil e, como pedido subsidiário, requereu a anulação/cancelamento da concorrência de número 1 de 2017, em razão do provável prejuízo à administração pública,
uma vez que a proposta vencedora não corresponde à menor proposta, seja porque a empresa vencedora é inidônea, conforme exposto na representação. Com o juízo positivo de admissibilidade da presidência, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, que emitiu o despacho número 245/2017 da 5ª Procuradoria de Contas, sugerindo a notificação do denunciante para emendar a exordial, a fim de apresentar documentos que indiquem minimamente a existência do que alega. Assim, foi encaminhado ao advogado subestabelecido nos autos o ofício 2014 de 2017, solicitando o encaminhamento de documentação complementar. O AR foi juntado aos autos, folha 58, datado de 28 de dezembro de 2017, e a certificação do protocolo informando que não houve a manifestação do denunciante, as folhas 60 e 62. Os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 673 de 2018, da 5ª Procuradoria de Contas, opinando pelo não recebimento da denúncia em razão da ausência de documentos que indiquem a possibilidade da existência das ilegalidades narradas, tais como a ata da sessão de habilitação e julgamento das propostas e cópia da planilha referente à proposta desclassificada, bem como considerou a inércia do denunciante a ser intimado para emendar a inicial. A partir da portaria de convocação, no 786/2019, publicada em 25 de 11 de 2019, tomei conhecimento do presente feito, dando seguimento à marcha processual. É o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nesse processo já 2 vezes. Na primeira delas, entendendo não estarem presentes os requisitos para admissibilidade da representação, pediu que fosse notificado diante das informações trazidas, mas que vieram desacompanhadas de documentos, pediu que fosse notificada a denunciante para que apresentasse mais elementos para fazer um juízo acerca da sua admissibilidade. Ocorre que, devidamente notificado, o denunciante sequer veio aos autos para complementar essas informações. Então, em razão disso, no parecer sobre a admissibilidade, entendemos que inexistem os requisitos para o seu processamento, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento da presente representação. Senhor presidente, acolhendo primeiramente as razões do Ministério Público, eu voto no sentido de que essa segunda Câmara não conheça da presente representação e que seja intimada a empresa Conde Brasil o teor dessa decisão, acaso Vossas Excelências acatem, e intimar também a advogada da parte denunciante da Conde Brasil, o senhor Vitor Cavalcante de Oliveira, a respeito da decisão que Vossas Excelências tomarem e da publicidade da respectiva decisão. É como eu voto, senhor presidente. Tem discussão. Senhor Alberto, as razões para o não conhecimento, me perdoe estar perguntando, Vossa Excelência relatou, eu acabei, peço até escusas, não prestei atenção. Qual seria a razão por Vossa Excelência não admitir a representação / denúncia? Não, claro, senhor conselheiro, nem se preocupe com isso. É que ele apresentou as alegações sem acostar documentação nenhuma. Ok. E aí foi notificado para que apresentasse a documentação e outras alegações que assim quiser. E ficou inerte. Ok. Então, Obrigado. Obrigado, Excelência. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo. Dessa forma, eu acompanho o relator. Adoto as Também razões acompanho o relator, agregando mais um entendimento de que o tribunal não pode tutelar interesses puramente individuais do particular ou de uma empresa, não ficando configurado a necessidade de tutelar o interesse da coletividade pelo arquivamento da representação. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Alberto. passo a relatar, senhor presidente, o último processo da pauta de hoje. Trata-se também de uma denúncia. O processo é o número 1222/2018. Representante / denunciante, construtora CELI LTDA, advogada Débora Nogueira Viana, e o representante é a Secretaria de Estado da Saúde. Trata-se de denúncia formulada pela construtora CELI
em face da Secretaria de Estado da Saúde, em razão de exigências de qualificações técnicas presentes nos editais de licitação do RDC, né, Regime de Contratação de números 1/17 e 2/17, que estariam violando a competitividade dos certames, os quais têm como objeto a contratação integrada, por isso que o RDC, de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção do Hospital Regional e Centro de Referência e Diagnóstico do município de União dos Palmares, para beneficiar a terceira região de saúde e o Hospital Regional e Centro de Referência e Diagnóstico de Delmiro Gouveia, também para beneficiar a 10ª região de saúde. A empresa denunciante relata que os editais de licitação foram originalmente publicados em 3 de novembro de 2017, sob a numeração RDC, Regime Diferenciado de Contratação Eletrônico, número 201/17 e 502/17, de 2017, sendo posteriormente suspensos e republicados no Diário Oficial em 26 de novembro de 2017, RDC Eletrônico 1/17 e 2/17, prevendo novas exigências técnicas que não constavam no instrumento convocatório original, as quais, segundo o denunciante, restringem a competitividade e são irrelevantes. Isso é um fator interessante que vai constar aqui no centro da decisão. E são, segundo essa construtora, são irrelevantes para a realização do objeto do contrato, sob os aspectos técnico e financeiro. São elas: serviço de central de ar-condicionado medicinal e de bomba a vácuo. Alega que os mencionados serviços não configuram um índice de maior relevância para fins de comprovação de qualificação técnica, sob pena de frustrar a participação de potenciais interessados, uma vez que os mencionados serviços representam menos de 1% do valor da contratação e, em geral, são serviços subcontratados. Ao final, requereu a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão do procedimento licitatório e a apuração dos fatos. Os autos seguidos pelo Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 2.237/2018 da 6ª Procuradoria de Contas, opinando pela admissibilidade do feito, uma vez que se encontram presentes os requisitos do artigo 191 do Regimento Interno desta Corte. Entretanto, consignou em sua manifestação que o pedido de medida cautelar apresentado pelo denunciante resta prejudicado em razão do encerramento do procedimento licitatório, conforme a publicação dos extratos do contrato no Diário Oficial do Estado de 4 de 2018, o chamado RDC Eletrônico 1 de 2018, contrato 174/2018 e também no Diário Oficial do Estado em 28 de 6 de 2018, o outro RDC Eletrônico de número 2, que originou o contrato 471 de 2017. A partir da convocação, em 25 de 11 de 2019, tomei conhecimento e dei prosseguimento da marcha do feito, né, processual. E é assim o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conforme exposto no parecer 2237 de 2018, o Ministério Público entendeu estarem presentes os requisitos suficientes para o processamento do presente feito como representação, pedindo que, após a devida instrução do processo, os autos retornem para a manifestação final de mérito. Quanto à medida cautelar, entendemos que resta prejudicada, uma vez que, quando já da emissão do parecer, o processo licitatório já havia sido concluído. Senhor presidente, vou compactar um pouco aqui, mas não é nada do outro mundo, né? A competência desta corte é clara, né? Então passo a análise. Segundo narra o representante, essas exigências comprometem a disputa econômica, além de serem financeiramente irrelevantes, uma vez que no EDC, de número 1 de 2017, a central de ar medicinal representa 0,94% e a bomba a vácuo, 0,22% do valor total da contratação. Nesse contexto, alegando irrelevância técnica e orçamentária do serviço acima mencionado, o representante afirma que a exigência contida nos editais viola
o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8.666, de 93, e a súmula 263 de 2011 do TCU, que ele dispõe que a exigência de atestado de serviço só é permitida para índice de maior relevância e valor significativo, e que não seria o caso do supracitado serviço. E assim dispõe a súmula. Para a comprovação da capacidade técnica e operacional das licitantes, e desde que limitada simultaneamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras e serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. Assim, alega que o ato convocatório viola o princípio da isonomia, pois prevê exigências desnecessárias e que não envolve vantagem para a administração, impondo requisitos desproporcionais com necessidades da futura contratação, adotando discriminação ofensiva de valores constitucionais ou legais. Ao final, pede o deferimento de tutela cautelar para suspender o processo decisório. Bom, é importante consignar que exigir comprovação de capacidade técnica para parcelas de obras que não se afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competência do certame, constitui em clara afronta ao estabelecido no artigo 30 da Lei da 866 e vai de encontro ao disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que preconiza o processo decisório somente permitirá a exigência de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. No que tange ao pedido de deferimento cautelar para determinar a suspensão do certame, considerando o parecer ministerial, julgo prejudicado o pleito, uma vez que o processo licitatório foi concluído e publicados os extratos dos respectivos contratos no Diário Oficial do Estado. E quanto à questão técnica, nós apuramos, com os técnicos, a nossa diretoria de engenharia, que apesar do valor, o valor em si ser pequeno, mas tecnicamente é de alta relevância, porque nós estamos falando de hospital, Então, ar-condicionado, medicinal e bomba de vácuo são importantíssimos para o hospital. Então, dessa forma, eu voto no sentido, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira, de acolher a presente representação, não deferir a medida cautelar e citar o secretário de Educação de Saúde, Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que no prazo de 15 dias encaminhe os procedimentos administrativos referentes ao RDC eletrônico número 1 de 2017 e RDC eletrônico 0/2017, informando se neles constam a motivação da inclusão de determinados serviços como sendo de maior relevância e valor significativo. Explique de forma clara e objetiva a razão pela qual os itens abaixo relacionados foram incluídos na lista de serviços de maior relevância e valor significativo e seu impacto e relevância para a execução do objeto da contratação. Central de ar-condicionado, de ar medicinal, com compressor de ar, secador por adsorção, reservatório de 500 litros, jogos de filtros para vazão de... Aí tem toda a especificação técnica. E o segundo item, que é a bomba de vácuo a seco para vazão de 100 metros cúbicos por hora e pressão de trabalho, enfim, toda a especificação técnica. E também esclarecer a informação constante na tabela de serviços a serem comprovados. Por quê? Nesse item, central de ar-condicionado medicinal e bomba a vácuo, onde tem o valor estimado, só tem 1 e quantidade 1. Não tem valores nem unitários, nem tampouco totais. Então, esclareça a informação constante das tabelas de serviços a serem comprovados nos editais respectivos 1/17 e 2/17, onde aparecem os itens central de ar-condicionado medicinal e bomba a vácuo com o valor de R$1, conforme tabela abaixo colacionada. Isso para esclarecimento junto ao secretário de Saúde, o senhor Cláudio Alexandre Aires da Costa, no prazo de 15 dias. Fazer constar no ofício, quanto à citação do denunciado, que o não atendimento da diligência acima especificada no prazo pode acarretar na aplicação de sanção pecuniária nos termos da lei do artigo 48, inciso 4 da lei orgânica desta Corte, combinado com o artigo 58 do Regimento Interno. Intimar a advogada da empresa denunciante, Débora Nogueira Viana, para que tome ciência da presente decisão, a caso Vossa Excelência acolham, e respectiva publicidade para os fins de direito. É como eu voto, senhores conselheiros. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo.
Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, agradeço e findo a minha pauta por hoje. Senhores, vou passar a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, vou começar a minha relatoria de hoje com um processo de denúncia, o processo TC 14.370 de 2017. Trata de um processo instaurado através da ouvidoria, onde a empresa Ofir Licitações relatou a ocorrência de descumprimento de determinação legal no tocante à suposta contratação de curso de formação de pregoeiros e equipe de apoio pelo município de Dois Riachos. O despacho de folha 56 do processo TC 10.708 de 2018, anexo da ouvidoria, traz um resumo dos fatos narrados, das providências adotadas e dos esclarecimentos apresentados. Aduziu a denunciante, em síntese, que abriu em Maceió o curso de formação de pregoeiros e equipe de apoio, tendo sido oferecido o referido curso ao município de Dois Riachos. O curso foi contratado pelo ente para 3 servidores, por oportunidade em que emitiram a nota fiscal e foi expedida a respectiva nota de empenho no processo administrativo, no valor de R$ 4.489,50. Tendo o curso sido marcado para iniciar no dia 13 de nove de 2017, no dia 11/9, receberam um comunicado de uma servidora do município de Dois Riachos, informando que os servidores não iriam mais participar do curso, alegando ter sofrido inúmeros prejuízos de ordem financeira em razão da desistência das inscrições e que não conseguiram contato com o município para solucionar a questão. Com anuência do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro ouvidor da época, foram enviados os ofícios número 25 de 2017 e número 70 de 2018 ao senhor Ramon Camilo Silva, prefeito, e ao senhor João Henrique de Lima Correia, controlador interno do município de Dois Riachos. Em 10 de setembro de 2018, foi autuado o processo TC 10.708 de 2018, tendo por objeto esclarecimento prestado pelo senhor João Henrique de Lima Correia, argumentando que, visando promover uma contínua qualificação do corpo técnico da municipalidade, o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos solicitou a formalização de empenho para efetivar a inscrição de servidores no curso para captação de pregoeiros, a ser ministrado pela empresa reclamante entre os dias 13 e 15 de setembro, que o curso em questão for ofertado para o público em geral e não apenas para os membros da comissão de licitação do município, que o respectivo empenho foi formalizado em 6/9 e que, por circunstâncias outras, os servidores acabaram por desistir de participar do curso, tendo entrado em contato com a empresa em 11/9 de 2017 para informar da desistência, dia em que foi feito o cancelamento da nota de empenho. E que em 13/9 de 2017 foi enviada correspondência eletrônica ratificando a desistência dos servidores na participação do curso e que o município cumpriu o prazo disposto no artigo 49 do Código do Consumidor. Os autos foram apreciados pelo Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer número 2975/2019, concluindo pela inexistência de indícios de irregularidades, ensejar a atuação da Corte de Contas, opinando pela inadmissibilidade da representação. Esse é o relatório, senhor presidente. O Ministério Público preparou parecer nos autos, parecer 29/75 de 2019, diante das informações trazidas pelo gestor, entendeu que não subsistem indícios de irregularidade aptos a determinar o prosseguimento da presente representação, razão pela qual nos manifestamos pelo seu arquivamento. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, só fazendo um esclarecimento para facilitar o entendimento, não tendo que fazer uma leitura mais longa, esse contrato ele foi firmado com a empresa, com o município de Maceió. E, na verdade, ele ofereceu a outros municípios para, se quisessem, também fazer parte do curso. Então, o contrato ele foi firmado, não foi com o município de Dois Riachos, o contrato que foi firmado com o município de Dois Riachos foi, na verdade, um contrato regido predominantemente pelo direito privado, né? E, dessa forma, há previsão no Código do Consumidor que autoriza a desistência no prazo de 7 dias, e essa desistência ela foi realizada dentro desse prazo. Sendo assim, o meu voto minha proposta de decisão é no sentido de não admitir a denúncia por falta de um elemento que é a própria ilegalidade, que não aconteceu. Sendo assim, minha proposta de decisão é pela inadmissibilidade e arquivamento do processo.
Em discussão? Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Com as razões decididas da relatora, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanha a relatora. Aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu trago o processo TC 4798 de 2015, que trata de uma representação instaurada pela Secretaria de Tesouro Nacional, informando irregularidade na operação de crédito realizada entre o município de Palmeira dos Índios, referente ao termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento número 17459 de 2013, no valor de R$ 7.176.703, celebrado com a Companhia Energética de Alagoas, CEAL, sem a prévia verificação do cumprimento dos limites e condições pelo Ministério da Fazenda, não atendendo o que preceitua o artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000. A representante informa que, após a devida instrução do processo, nos termos da portaria STN número 227, de 11 de abril de 2011, foram enviados os ofícios número 525 de 2015 e 1025 de 2015, solicitando ao município documentos e informações complementares necessários à regularização da operação, tendo em vista o não atendimento pelo município às exigências constantes dos referidos ofícios nos prazos estabelecidos, a Secretaria procedeu ao arquivamento do processo, dando-lhe o status arquivado a regularizar. Feito o juízo de admissibilidade na forma do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, o processo evoluiu para o Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, que se manifestou através do parecer 2218/2017 da 4ª Procuradoria de Contas, opinando pelo conhecimento e processamento da representação, a citação do responsável para que faça a juntada do processo administrativo e o envio à diretoria técnica para apreciação. Em atendimento ao sugerido pelo Parquê de Contas, a conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, relatora do feito à época, enviou o ofício número 52/2017 para o senhor Júlio César da Silva, então prefeito do município de Palmeira dos Índios, fixando o prazo de 15 dias a contar do aviso do recebimento para o envio do processo. Na oportunidade, alertou de que o não atendimento à requisição formulada poderia ensejar a aplicação de sanção pecuniária nos termos dos normativos desta Corte. A despeito do ofício ter sido recebido em 8 de agosto de 2017, consoante se observa do AR colacionado às folhas 14, não houve encaminhamento da documentação solicitada, conforme atestou o setor de protocolo, as folhas 16 e 17. Esse é o relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público já havia se manifestado, já havia opinado no sentido do processamento da presente denúncia e que houvesse a remessa dos autos à diretoria técnica responsável para a manifestação do seu relatório conclusivo e que, após isso, os autos retornem ao MPC para a manifestação final de mérito. A relatora. Também no intuito de uma melhor compreensão e celeridade, eu faço constar aqui que todos os requisitos de admissibilidade estão presentes no processo, né, tendo verificado que não foram cumpridas a prévia verificação dos limites das condições relativos à operação de crédito em que se discute nesse processo. Sendo assim, senhor presidente, o meu voto é no sentido minha proposta de decisão é no sentido de que nós recebamos a presente representação, por estarem presentes todos os requisitos, aplicar multa de 100 UPFAUs ao senhor Júlio César da Silva, prefeito municipal de Palmeira dos Índios, pelo descumprimento de determinação do encaminhamento do processo administrativo que fora solicitado, que tem por objeto o termo de confissão de dívida e o acordo de parcelamento, no prazo estabelecido no ofício 056 de 2017, e notificar o atual prefeito do município de Palmeira dos Índios, mais uma vez, Júlio César, para que encaminhe a documentação, e citar o prefeito do município de Palmeiras no exercício de 2015, senhor James Sampaio Calado Monteiro, para querendo apresentar esclarecimentos em relação aos fatos alegados na representação no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da presente deliberação. E demais providências de praxe, alertar de que o não envio da documentação solicitada implicará em nova multa e encaminhamento da documentação à Procuradoria-Geral do Estado e da publicidade, caso não haja pagamento da multa.
Não, aqui é alertar de que o não pagamento da multa ensejará no encaminhamento da documentação à PGE e da publicidade da presente determinação, senhor presidente. Essa é a minha proposta de decisão. Em discussão? Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Tendo em vista que continua a obrigação dos gestores mandarem para o tribunal os contratos, convênios e assemelhados, eu acompanho a relatora. Conselheiro Alberto. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanha a relatora. Aprovado. Senhor presidente e senhores conselheiros, o outro processo que eu tenho aqui, eu vou ler o relatório porque fica mais simples e depois eu dou alguma explicação a mais que seja necessária. É o processo TC 15357 de 2014, que trata de um processo de aplicação de multa, que noticia por meio do memorando número 1547 de 2014 o não envio no prazo regulamentar a esta Corte da quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2013, pela ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, senhora Mariane Garrote Barbosa Teixeira. O presente processo foi relatado durante a sessão plenária do dia 4/7/2017, exarando-se o acordo número 1059 de 2017, publicado no Diário Oficial desta Corte no dia 5/7/2017, e que determinou a aplicação de multa de 100 UPFAUs à gestora supracitada. Entretanto, compulsando os autos, verificou-se que a interessada apresentou defesa e esta não havia sido anexada aos autos no processo principal à época da relatoria. Desta forma, o referido acórdão foi exarado sem a consideração da defesa da gestora, como já aconteceu aqui em outras situações. Ou seja, esse processo não trata de um recurso da gestora que recebeu a multa. Na verdade, ele chegou lá no gabinete um processo com uma defesa, só que a multa, o processo que determinou a multa, ele já tinha sido trazido para a deliberação, já tinha sido aplicada a multa à gestora. No entanto, esse processo, ele já estava aqui há muito tempo. A gestora responsável, ela tinha dado entrada no processo em tempo, mas ele não estava juntado ao processo, não estava anexado. Então, quando ele foi trazido, não foi considerada a sua defesa. Então, a gente pediu para desarquivar o processo. Na verdade, não foi necessário desarquivar, ele não tinha sido arquivado ainda. Então, na verdade, agindo de ofício, podendo anular as nossas próprias decisões por ilegalidade, é que eu trago esse processo, porque ela atesta, ela comprova, através de documentação, de que ela não era mais a gestora na época do descumprimento. Então, eu trago proposta de decisão no sentido de que seja anulada a aplicação da multa e, como o descumprimento ele é de 2013, eu não, portanto, prescrita a aplicação de multa, eu trago decisão para que não seja proposta de decisão no sentido de que não seja aberto um outro FUNCONTAS em relação ao responsável pelo descumprimento. É essa a proposta de decisão, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas. O Ministério Público também se manifestou no processo, senhor presidente, intermédio do parecer 3234/2019, pela também declaração da nulidade do acórdão por parte deste tribunal, tendo em vista que a defesa apresentada sequer foi apreciada por ocasião do seu julgamento. Foi pedido também que fosse feita a verificação junto à unidade técnica, no caso do FUNCONTAS, quanto à questão do responsável pelo correto responsável pelo envio da documentação, só que tendo em vista essa informação trazida pela relatora de que trata-se de uma obrigação relativa a 2013, nós também concordamos com o arquivamento de plano do presente processo. Em discussão, senhores conselheiros, só tenho um receio da gente declarar nulidade ex officio, porque não cabe recurso ex officio no tribunal. Nosso regimento interno é claro que os recursos são voluntários, né? E eu tenho uma tendência muito grande a seguir a linha de fortalecimento dessa ideia de que o Tribunal de Contas, seus conselheiros, não poderiam atuar de ofício sob pena
salvo situações excepcionalíssimas, sob pena de se vulnerar a neutralidade que ele deve manter em face da causa. O magistrado ele não postula, ele não pleiteia, né? E ainda que outros órgãos internos do Tribunal de Contas, a exemplo do Ministério Público,